Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. A paz, queridos. Amém? Se coloque de pé nesta noite. Que bom que você está aqui para louvarmos juntos ao nosso Deus. Você já deu uma boa noite para quem está do seu lado? Já deu a paz do Senhor? Já desejou um culto abençoado? Amém, glória a Deus. Salmos 19, se você puder, abra comigo a sua Bíblia. Salmo 19. Amém? Diz assim, do 1 ao 4. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até aos confins do mundo. Amém? Feche os teus olhos, queridos. Ore ao Senhor nesta hora. Te adoramos, Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Você pode nesta noite dar glórias ao nosso Deus. Você pode reconhecer os feitos do Senhor na sua vida, na vida da igreja, na sua casa. Seguimos nos rendendo diante desse Deus tão poderoso, tão maravilhoso, e declaramos nesta noite que tudo é por Ele, aleluia, tudo é para Ele, a honra, a glória e o louvor. Te adoramos. Que o reino do Senhor se estabeleça mais uma vez sobre a nossa vida, sobre este lugar. Ore ao Senhor, pedindo ao Senhor Deus, venha sobre nós. Amém, Jesus. Vem Espírito Santo ao nosso encontro nesta noite. E te daremos mais uma vez toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Vida
Vamos orar? Chama o pastor Fabrício. Pastor, vem cá. O pastor vai estar orando. Feche teus olhos. Agradeça ao Senhor por esta noite, por esta hora, por você dar honras, glórias ao nome do nosso Deus. Graça e paz, meus irmãos. Amém? Vamos orar? Vamos falar com o nosso Senhor? Deus maravilhoso, Pai, nós queremos engrandecer o Teu nome aqui nessa noite, ó Pai. Somente o Senhor é digno da nossa adoração, do nosso louvor. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade que nós temos de iniciar essa semana na Sua presença, ó Pai. Colocando diante do altar do Senhor as nossas aflições, nossas ansiedades, os nossos desafios da semana, aquilo que está, ó Pai, talvez latejando na nossa mente, no nosso coração, e aqui nós colocamos diante do Senhor. Mas também nessa noite, nós queremos chegar à Sua presença com louvores, com orações, com tudo aquilo, ó Pai, que possa ser expressado em forma de adoração a Ti, para dizer, ó Pai, que nós confiamos e amamos o Senhor, ó Pai. Nós estamos aqui nessa noite para nos colocar diante do Senhor, pois sabemos que o Senhor é o único que pode nos ajudar. Mas nós estamos aqui nessa noite também, porque o Senhor é o único merecedor de nós estarmos aqui. O Senhor é o nosso Deus, o nosso cuidador. Louvado seja o Seu nome. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém e amém, Pai. Amém. Eu quero saudar os nossos visitantes. Vamos receber esses queridos? Temos aqui o pastor Marcão, tem um casal ali atrás, uma irmã lá atrás também. Vamos saudar? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Se você puder dar um abraço, um aperto de mão, faça isso em nome da igreja. Você que está próximo aí. Um casal aí atrás de você, Yuri. Pai, aí na frente também tem um casal. Isso, vamos nos movimentar aí. Amém.
Glória a Deus. Isaías 64, verso 4. É um texto conhecido nosso, mas se você quiser abrir, Isaías 64, 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Você pode ler na sua tradução? Pode? Isaías 64, verso 4. Acharam? Amém? Só a T, peraí, T. Vamos lá, todo mundo junto. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Amém? Quantos aqui creem nisso? Que Deus está trabalhando em seu favor? Amém? Deus está movendo em seu favor. O nosso Deus não dorme, a palavra diz isso, né? A gente pode dormir, descansar e confiar que Ele está trabalhando em nosso favor, porque Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não pisca, diante dos olhos dEle nada passa despercebido. E de repente você entrou aqui nessa noite preocupado com alguma coisa, mas a palavra do Senhor diz que existe um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Amém. E se você está esperando algo da parte do Senhor, creia que vai chegar, creia que o Senhor vai agir, creia que o Senhor vai mover. Esse louvor diz que Ele abre caminhos em meio ao deserto. Esse louvor diz que Ele está aqui mudando a história. Esse louvor diz que nós podemos adorar porque Ele enxuga as nossas lágrimas. De repente você está aqui chorando por dentro, você está sorrindo por fora, mas por dentro só Deus sabe como você está. Mas o Senhor está aqui porque o seu Deus é um Deus de milagres, é um Deus de promessa. Ele caminha contigo no deserto e Ele traz vitória para você. Amém? Vamos adorar. Te adorarei.
você pode, abraça aí uma pessoa que está do seu lado, ora com ela nesse momento. De repente ela está passando por algum problema, mas nós acabamos de cantar que o nosso Deus é o Deus de milagres, é o Deus de promessa, é o Deus que entra com providência. Creia nisso. Abençoe a vida desse irmão aí nesta hora. Aleluia. Aleluia. Santo Deus, diante da sua presença maravilhosa, nós estamos e queremos entregar a nossa vida no teu altar. Tu és o Deus de milagres, o Deus de promessas, o Deus que tem pensamentos e planos de bem e de paz a nosso respeito. E ó Espírito Santo de Deus, eu quero pedir ao Senhor que nesta hora sonde os corações da tua igreja, do teu povo, dos meus irmãos que estão aqui nesta noite. O Senhor conhece o que vai dentro de nós e nós colocamos diante de Ti, Pai, os nossos anseios, as nossas dores, as nossas dificuldades. Ó Deus, toma as nossas vidas nas Tuas mãos e age conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ó Deus, nos ensina a confiar em Ti, a ter a Tua palavra na nossa mente, no nosso coração, a tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, nós somos aquilo que a Tua palavra diz que nós somos. Nós temos o Teu Espírito Santo. Nós temos, ó Deus, a Tua presença na nossa vida. Nada pode, ó Deus, nos deter, porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? E nós estamos aqui nesta noite, confiados nesta palavra, confiados no Deus a quem nós servimos, o Deus de milagres. Ó Deus, este é o Senhor. E nós queremos nesta noite tão somente adorar o nome do Senhor, te dar glórias, te dar louvores, e o mais o Senhor vai fazer na nossa vida. Nós temos certeza de que o Senhor está trabalhando por nós, o Senhor não dorme, o Senhor não cochila, e nós podemos confiar no Deus Todo-Poderoso que é o nosso Deus. Toma a nossa vida, Senhor, nas Tuas mãos nessa hora. Continua trazendo consolo, conforto, a alegria do Teu Espírito Santo. A alegria do Senhor é a nossa força. É a força que nós temos para seguir, para continuar, para cantar, para Te exaltar e estar de pé diante de tudo que vem, ó Deus, à nossa frente nesta vida. Nós queremos dizer que somos o Teu povo, o Teu Israel, e que nós prosseguiremos com o Aleluia. Senhor. Te adoramos, Rei. Obrigada. Te bendizemos nesta noite. Continua falando conosco, recebendo a adoração da Tua igreja e, ó Deus, ministrando a Tua vontade ao nosso coração. É o que Te oramos agora, Pai, no nome precioso de Jesus. Amém. E amém. Graças a Deus. Dá um abraço nele, diga: confia, o Senhor está contigo. Amém. Você pode se assentar. Irmão Gessi. Graça e paz, igreja. Falando novamente da nossa campanha de missões nacionais, foi uma bênção para nós, foi uma bênção para a nossa campanha. Eu venho aqui hoje falar sobre números e agradecer a igreja, a todos os irmãos que uniram as forças conosco, no sentido de levantar uma oferta para a obra de missões nacionais. Fizemos cantina, fizemos bazar, muitos irmãos já ofertaram, e estamos chegando aí na casa de R$1.000. Isso é dinheiro, falando de dinheiro em mão. Nossa secretária já fez a contagem no domingo passado, não deu para avisar a igreja, mas estou avisando hoje. E a proposta de que aqueles tiquezinhos de almoço transformassem em oferta, se os irmãos abraçarem esta causa, será para uma bênção para a nossa campanha, né? E dá uma notícia que a nossa cozinheira
titular, ela vai estar de folga no mês de novembro, e bem provável que nós podemos fazer um almoço aí da melhor qualidade, a ser ainda planejado com as irmãs, né? Mas não será para campanha de missões, será para a obra do templo, será para a documentação da igreja. E agradecer também os irmãos, nós começamos ali a fazer o acabamento dos muros, e esse trabalho tem que continuarmos. De repente a gente marcar uma nova data já para o mês de novembro aí, para darmos continuidade na melhoria da frente do nosso templo aí. Então, irmãos, eu vou pedir aos irmãos para abrir as suas Bíblias no último capítulo do livro de João 21. Eu quero ler aqui do 1 até o 6. Do 1 até o 6. No outro domingo eu estive lendo Lucas 5, do 1 ao 11, né? Quando Jesus apareceu ali para os seus discípulos, mas ele estava ali no início ainda do seu ministério com os discípulos. Eu li em Lucas 5, do 1 ao 11, né? Foi um milagre ali da pescaria maravilhosa, né? Mas agora aqui no último capítulo do livro de João, é uma das aparições de Jesus aos seus discípulos, né? Eu quero ler e peço à igreja que esteja acompanhando aí, novamente digo do 1 ao 6. Diz assim: depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois já não a podiam tirar pela multidão de peixes. Irmãos, missão é milagre. Falamos no Deus de milagre. Falamos aqui no Jesus, o próprio Deus, o Filho do Deus vivo. E ele andou entre nós, fazendo milagres, né? Curando enfermos, expulsando demônios, arrastando multidões em todos os lugares por onde ele passava. Esta aparição aqui de Jesus foi a terceira aparição com os seus discípulos, todos eles reunidos. Jesus teve muitas outras aparições, mas essa é uma das aparições maravilhosas de Jesus. Trata-se de um milagre, né? Uma pesca. Antes ele já havia falado que doravante sereis pescadores de homens. Mas aí foi o começo do ministério de Jesus. Aqui foi numa aparição depois que ele tinha sido ressuscitado. Então, irmãos, eu quero dizer, eu fico pensando no privilégio daqueles discípulos andar e caminhar com Jesus, né? Então, é privilégio para nós em se envolver com a obra de Deus. Envolvimento esse que tem que ser de coração e alma. Como diz no ditado popular, estou envolvido até o pescoço. Eu quero sim, irmãos, que os irmãos estejam orando pela minha vida, para que eu possa me envolver totalmente na obra de Deus, porque o irmão Gessi, agora depois de velho, inventou isso aí. Não, irmão,
A palavra de Deus diz que na velhice ainda daremos bons frutos. Eu espero em Deus poder fazer muita coisa, não só pela Igreja Manancial, mas também pela obra de Deus no modo geral. Mais uma vez quero agradecer a igreja, aos irmãos que têm nos ajudado. E com certeza, unidos venceremos. Obrigado, igreja. Amém. Eu te convido a se colocar de pé mais uma vez. Nós vamos ofertar, dizimar, consagrar a nossa vida nessa hora ao Senhor. Se você veio preparado com a sua oferta, com o seu dízimo, o seu quilo, enquanto nós louvamos, você pode trazer ao altar do Senhor. Teu nome, abri os olhos do
Deus, por esse momento onde nós podemos reconhecer que se não for o Senhor na nossa vida, que se o Senhor não estiver conosco, nada podemos fazer. E nesse momento nós podemos estar diante do Teu altar, consagrando os nossos bens, as nossas vidas ao Senhor, crendo que o mais o Senhor vai fazer, crendo, a Deus, que as janelas dos céus estão abertas sobre cada família aqui representada. E nesta hora, Deus, eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor venha cumprir com as Tuas promessas na vida dos Seus filhos, que o Senhor venha mesmo fazer cada um aqui, ó Deus, cada uma família prosperar na Tua presença, ser feliz, ser fiel diante do Senhor. Obrigada, Pai, por esta hora. Recebe a nossa adoração em forma, ó Deus, dos dízimos, das ofertas, do quilo. Tudo que fizemos, tudo que fazemos é para o louvor da Tua glória. Por isso, Deus, seja adorado através desse momento também, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Graça e paz novamente, meus irmãos. Esse é o dia que nos fez o Senhor, alegremo-nos, regozijemo-nos nele. Meus irmãos, hoje a gente está aí num dia muito especial. Daqui a pouco vou apresentar aos irmãos o pregador da noite. Mas antes eu tenho uns avisos aqui para dar, vou ser bem breve, para não tomar o tempo dele. Pessoal, primeiro quero saudar os visitantes, né? Sejam muito bem-vindos em nome do Senhor. Eu quero aí parabenizar e agradecer o pessoal aí que ajudou a gente no mutirão quarta-feira, né? Quarta-feira aí foi... O pastor está cansado até hoje, a carinha dele. Quarta-feira a gente não celebrou o culto à noite pelo feriado, né? Mas a gente teve o nosso mutirão aqui. E o pessoal pegou aí essa entrada aí e embolsou. A gente está aí há tanto tempo querendo embolsar, né? E o nosso desejo é a gente continuar aí com os mutirões. A intenção não é parar, mas é a gente ir pegando aí uns feriados e trabalhando da maneira como a gente começou. Então, parabéns a todos, obrigado. As mulheres também ajudaram a gente. Chegou bolo aí, tinha almoço, né? Foi bem bacana aí, pastor. Pessoal, nossa cantina. Hoje ainda não tem cantina ainda, tá bom? Eu dei uma sorte hoje, pessoal, que eu fui lá na casa da minha mãe levar ela. Meu pai me deu uma esfirra. O meu tá garantido. Se você vai fazer um miojo hoje à noite, eu não sei. Eu ia comer a esfirra, a Alissane falou, você vai comer? Eu falei, não, eu vou guardar. Eu não sei se tem cantina, né? Então, o prudente, né? Mas no domingo que vem, meus irmãos, nós voltaremos com a cantina. Eu estava combinando com o Expedito agora, porque o Aviva está chegando, né? A gente vai mudar agora o foco da cantina, que falei com o seu Gessi também. Agora a gente para com a cantina de missões e a gente começa com a cantina para o Aviva. Então, domingo que vem, a gente retorna aí com a nossa cantina, já com o foco do nosso congresso, agora em novembro. Lembrando que a gente está nesse pré-Aviva 2022, a gente está recebendo, né, os amigos. O pastor Marcos está aí com a gente, eu vou apresentar daqui a pouco. No domingo que vem, vai estar aí com a gente o Manuel Júnior, né, o doutor Júnior ali da Primeira Igreja Batista do Retiro. E o Júnior, gente, domingo eu vou pegar no pé dele, né? O Júnior é algo bem vantajoso para a gente, seu Jair. Por quê? Porque ele é o nosso advogado, mas ele também prega. Então, foi um pacote só que a gente amarrou aqui para a igreja. Quer ser nosso advogado? Tudo bem, mas tem que pregar, né? Então, ele aceitou. Domingo ele vai estar aí trazendo a palavra. Também é professor lá do nosso seminário, né? Ele vai começar agora a dar aula lá. Vai pegar aí no pé do Jefinho. E com certeza vai ser uma bênção também. Pessoal, dia 2 de novembro... 2 de novembro é outro feriado. Pastor, vai ter outro mutirão? Não, não vai ter não. Calma, né? Calma o coração. A gente não vai ter outro mutirão. Mas a gente também não vai ter o culto aqui na igreja. Nós vamos ter o culto normalmente, mas o culto vai ser lá na Primeira do Retiro, né? Vai ser a abertura do mês de aniversário, são
68 anos, né, se eu não me engano, não sei mais, estou perdido nas contas aí, mas acho que é isso mesmo, acho que é 68 anos, e a gente vai ter o privilégio de fazer a abertura do mês, né? Então, gente, o coral vai estar lá, Ministério de Louvor, eu vou estar ministrando. Os ensaios começaram essa semana, né? Ontem teve ensaio, teve gente que não conseguiu vir, né? O Jefinho estava lá viajando, né? Outras pessoas não puderam estar aí também, a Ana tinha compromisso. Pessoal, você que não pôde estar no ensaio, a gente vai ter mais 2 ensaios, então não pula fora não desiste, né? Porque ainda dá tempo para você. Dia 2, então, nós celebraremos lá junto com os nossos irmãos. Pessoal, bastante interessante, nesse mês de outubro e de novembro, nós estamos aí trabalhando o tema avivamento, né? Nós estamos no pré-congresso, no Aviva 2022, é um congresso nosso, pastor, a gente tem todo ano esse congresso aqui na nossa igreja, em alguns anos é em setembro, em outros anos é em novembro, esse ano será em novembro. E o nosso tema do pré-aviva é a igreja para sempre, avivados pela palavra. Em novembro o tema é avivados pela palavra. Coincidentemente, o tema da primeira igreja batista do Retiro também é avivamento, recomeçar, reconstruir e avançar no avivamento, é o tema deles. Então, pensando nisso, já que a gente vai estar celebrando aqui avivamento, lá também, eu quero trabalhar com vocês nesse final de ano, já comuniquei algumas vezes, né? 2 livros, meus irmãos, mas olha, são talvez 2, minha mãe está até já ali balançando a cabecinha, são 2 dos melhores livros que eu já li até hoje. Talvez o pessoal mais da antiga vai lembrar dele aí, pastor José Armando Sidaco, né? Ele já esteve ali na Pibre há uns anos atrás, e eu quero trabalhar com vocês no pré-aviva e no aviva também, no mês de novembro, um grito pela santidade, um grito pela vida da igreja, muito bacana, extraordinário. Conhece, pastor? Muito bom, né? Extraordinário. Em dezembro também já está tudo encaminhado, porque nós batistas, a gente evita ao máximo falar de prosperidade por causa da teologia da prosperidade, que é um problema. Porém, meus irmãos, a prosperidade, ela existe em certa medida, né, dentro da palavra. A gente quer quebrar um pouco o nosso protocolo nesse mês de dezembro e trabalhar um pouco essa questão da prosperidade para o ano que vem, né? Nós também precisamos buscar um pouco a prosperidade. Você quer buscar o quê? Quer buscar problema? Né? Quer buscar coisa ruim para 2023? Então, esse livro, pessoal, eu queria ler ele desde quando eu tinha uns 13 anos, e eu nunca consegui esse livro, pastor. Eu consegui esse livro hoje, enquanto você estava dormindo, 2 horas da manhã, eu consegui esse livro. Eu quero trabalhar ele em dezembro com vocês. Cadê a Vaca Gorda? Sensacional, do pastor Arão Xavier. Esse livro ele é tão bacana, pessoal. É um livro religioso, vamos dizer assim, mas ele é tão especial na área de planejamento que as faculdades federais de administração do Brasil adotaram esse livro como livro texto federal, né? Então, assim, como dezembro é um momento de planejamento, e esse livro ele fala de planejamento, em dezembro a gente vai estar trabalhando ele aí. Então, novembro e dezembro, um grito pela santidade, um grito pela vida da igreja, e em dezembro, cadê a Vaca Gorda, não é? Aí, acho que foi a Ana que me perguntou de manhã, por que vaca gorda? José, gente, né? José é do Egito, a gente vai trabalhar aí em cima desse tema. Convidar o pastor Marcão. Ah, pessoal, antes que o Gessi me taca aqui a Bíblia, né, seu Gessi? Estou esquecendo aqui. Faltou o seu Gessi falar do alvo de missões. Pessoal, a gente já está alcançando R$1.000, tá bom? Então, assim, o alvo está caminhando aí. Ele pediu para comunicar aos irmãos que já estamos chegando lá. Temos aí quase R$1.000 já para missões nacionais. Pessoal, nesse pré-aviva e no aviva também, a gente está recebendo aí alguns amigos, não é? E eu vou ser muito sincero para vocês, a ordem é muito grande. Eu estava falando isso com o pastor Felipe na semana passada. Você não consegue ter amizade com todo mundo, é muita gente. Muita gente em muitas cidades diferentes. Mas sempre tem aqueles que a gente aproxima mais um pouquinho, né? E são esses que eu estou trazendo no mês de outubro, tá? Agora, nesse mês agora. E aí, realmente, eu estou chamando aqueles que são mais próximos. E olha, esse camarada aqui é um cara que mora no coração. Para quem não conhece, esse é o pastor Marcão, meu contemporâneo lá do seminário. E vou falar para vocês aqui um pouquinho, quando que o Marcão ganhou meu coração, nem ele deve lembrar disso.
Eu estava lá no seminário uma vez, nem lembro mais, acho que era terceiro anista, segundo anista, a gente tinha um ano só de diferença, e o Marcão chegou lá no primeiro ano, e as turmas eram tudo meio soltas, eu não sei se ele lembra disso, e eles fizeram um café lá na turma deles, e o Marcão teve todo o carinho de ir lá na nossa turma, e chamar a nossa turma para participar da turma dele. Foi ali que esse cara me ganhou. Foi, esse cara é pastor mesmo, não é? E aí a gente veio caminhando, e o Marcão sempre muito alegre, muito animado. Era uma marca dele ali no seminário, a alegria. Na época ele era motorista de ambulância, ia lá fazer prova com o paciente na ambulância, deixava o paciente lá, fazer a prova aqui rapidinho, né? Mas o cara, ele é realmente um cara sensacional, gente, um homem de Deus, né? Ele é marido da Ana Paula, né? Da nossa irmã Ana Paula, amiga da Liz aí de congresso. Como é que é o nome do congresso? Prega a Palavra, né? Mulheres da Palavra. Lá em Atibaia, né? Lá em São Paulo. Elas estão sempre juntas lá. E pai da Poliana. Poliana me ajudava muito na minha época de associação, né? Lá na associação, e é um prazer muito grande estar recebendo ele aqui. Ele é ex-pastor ali da Igreja Batista Manancial de Barra Mansa, Igreja Batista Manancial de Barra Mansa, que fica na Avenida Brasília. Olha as coincidências aí, né? A gente brincava com isso daí, é demais, né? Mas agora ele está mais pertinho da gente, ele está aqui como pastor auxiliar na Igreja Batista da Vila Muri, né, ali com o pastor José Edson, né, com o pastor... É José mesmo? Edson. É só Edson, né? Não sei Edson de onde... Batista. Edson Batista? Esse é Batista mesmo. Não sei de onde que eu tirei José, não. Mas está aqui... Zé Edson você tirou da Assembleia de Deus lá de Barra Mansa. Aquela fachada lá foi meu pai e eu que fizemos. Aquela... É mesmo? Serralheria lá foi a gente que fez. Viu? Sou famoso, gente. Nossa obra está em toda a terra, né? Quando você chega na Assembleia de Deus do Ano Bom, tem um corredor de vidro de ferro na frente. Ficamos um carnaval inteiro, todo mundo na praia, meu pai e eu lá fazendo aquilo lá. Que beleza. Mas é valeu a pena. Valeu. É um privilégio estar recebendo o pastor Marcos. Vamos orar por ele. Quero agradecer a Deus pela vida dele. Vamos estender nossas mãos para cá? Senhor, muito obrigado. Obrigado a Deus pelo privilégio que temos de estar recebendo o seu filho aqui nessa noite, ó Pai. Que alegria poder receber o pastor Marcos aqui. Foi tão bom no momento que nós conversamos, ó Deus, e que ele disse, ó Pai, que ele poderia estar aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor o use nesse momento como seu instrumento, como boca do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Show. Fabrício sempre bondoso, né? Quero agradecer a Deus o privilégio de poder estar aqui com vocês nessa noite. Agradecer Fabrício, esposa lá atrás, obrigado pelo carinho. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Gente, e quero agradecer assim, de maneira muito especial a igreja. Tenho certeza que muitos dos irmãos aqui oraram por nós. Há 4 anos, exatamente, estamos em outubro, né? Hoje é 16 de outubro, gente. Há 4 anos, no dia 16 de outubro, eu recebi no São João Batista a palavra da doutora Juliana, que eu só tinha 30 dias de vida, porque o câncer que eu havia adquirido na medula já estava no último estágio. Dia 16, rapaz, isso agora na cabeça, não estava nem lembrando disso. 16 de outubro, há 4 anos. Tá? Aí eu não lembro agora para falar que ano que era. Coloca aí, 4 anos, me ajuda aí. Há 4 anos, 2018. Obrigado, 2018. Mas pela misericórdia de Deus, Deus ouviu a oração, o clamor de vocês, e entendeu por bem dar mais uma colherzinha de chá para esse neguinho aqui. E eu estou aqui para a glória de Deus, porque vocês oraram por mim. Muito grato. Toda a igreja que eu tenho o privilégio de ser convidado a pregar, eu tenho agradecido os irmãos. Para mostrar para os irmãos o poder da oração. Como Deus faz coisas através das nossas orações. Então, muito grato aí você que orou por mim, muito grato
Você que talvez não tenha orado por não saber, mas que acredito que a partir de hoje começará a orar pelo pastor Marcão, já te agradeço por isso. Muito grato pelo carinho, irmãos. E nós estamos aqui para a glória de Deus. Os irmãos me perdoem, eu gosto muito de chacoalhar os ossos, mas hoje em dia, Papai do Céu me limitou, e eu não posso tanto fazer isso. Mas quando cantava meu grau de unção, rapaz, irmãos, se eu estou 100% dos ossos, meu irmão, você ia ver o camarada plantar bananeira aqui na frente, Fabrício também. Mas vocês ficaram tranquilos, porque hoje já não dá mais, Fabrício. Bengalinha, Fabrício, dá para descer o púlpito, subir a escadinha já está mais difícil. Mas Deus é bom, independente disso, tem cuidado de nós. Toda glória seja dado a Ele. Queridos, sem mais delongas, abram suas Bíblias, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. E nós vamos trabalhar um pouquinho aí com os irmãos. Fabrício, qual o tempo, que hora termina o culto, como é que é o negócio aí? Não, sério mesmo aí. 9 horas, né? Tranquilo? Beleza. É porque senão eu vou. E aí já viu, né, cara? Ainda mais que agora eu sou vovô, aí eu gosto de vovô. Rapaz, o vovô mais novinho da história aí. Glória a Deus. Jesus, tu é bom demais. Ai, que coisa gostosa. Na hora que eu vi o netinho na quinta-feira lá, eu falei, Jesus amado, obrigado, Senhor. O Senhor me tirou daquele leito do hospital, não fez cumprir a palavra da doutora, para eu ver o meu netinho Pedro nascer. Oh, glória. Só Deus mesmo, irmão. Falar, não, senão eu vou começar a chorar aqui, os irmãos vão chorar comigo, vai complicar o negócio. Todos acharam aí? Atos. Vou começar a chorar aqui, o negócio não vai ficar bom. Versículo 8 aí em diante. Quero ler alguns versículos com os irmãos, para a gente tentar trabalhar um pouquinho dentro desse texto. Esse texto é um texto interessante, porque ao meu ver, ao meu entender, acredito aí que Fabrício conheça, acredito que Yuri também, pastor Yuri também conheça também. E esse capítulo 19 para mim é o capítulo aqui do avivamento, é onde o negócio, a coisa pegou mesmo, e o negócio ficou bom demais, porque Paulo, ele em Éfeso, ali na pregação da palavra de Deus, e o tema dos irmãos aí, né, no pré-aviva, é justamente esse, né, igreja para sempre, avivados pela palavra. E aqui nós vamos ver que realmente houve o avivamento na palavra, e todo avivamento surge da palavra, não tem outra fonte não, irmãos, não existe outra fonte não, a fonte é essa aqui, é daqui que surge isso, não tem como a gente mudar essa questão, tá certo? Diz assim o texto da palavra de Deus: assim Paulo entrou na sinagoga e durante 3 meses falava-lhes abertamente, argumentando e convencendo os judeus acerca do reino de Deus. Mas como algum deles se endureceram e se mostraram descrentes, falando mal do caminho diante da comunidade, Paulo afastou-se deles e se separou os discípulos, instruindo-os diariamente na escola de Tirano. Isso aconteceu durante 2 anos, de maneira que todos os que habitavam na Ásia, tanto judeus como gregos, ouviram a palavra do Senhor. E por intermédio de Paulo, Deus fazia milagres, o quê? Extraordinários, de tal forma que lenços e panos que haviam tocado nele eram levados aos doentes, e os doentes os deixavam, e as doenças os deixavam, e os espíritos malignos saíam deles. Aconteceu também que alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: eu vos expulso por Jesus a quem Paulo prega. E os que fizeram isso eram os 7 filhos do judeu chamado Seva, um dos principais sacerdotes. Olha aí, irmãos, versículo 15, cara. Esse
Esse versículo 15 aqui é negócio tremendo. Todavia, o espírito maligno respondeu aos 7 camaradas: conheço Jesus. E Paulo, eu sei quem é. E vocês, quem são? Então o homem em quem estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou. Talvez na sua tradução aí, sentou o porrete deles mesmo. Para ficar mais claro, né, Fabrício? Esse aqui tá moderado, mas tem uns aí que deu uma coça naqueles camaradas. Tornou-se conhecido, e esse episódio se tornou conhecido por todos que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e todos se encheram de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Versículo 16: então o homem em quem estava o espírito maligno, saltando sobre eles, os subjugou e os espancou, de modo que nus e feridos fugiram daquela casa. Deus amado, muito grato pela tua palavra lida nesta hora, muito grato pelo teu amor. Que o nosso eu caia por terra totalmente agora, Pai, e que teu Espírito Santo cresça para louvor da tua glória. Amém, Jesus. Amém. Queridos, se você pegar o versículo de número 1, você vai observar que Paulo, ele vai para Éfeso, e ali ele encontra com alguns homens, encontra com os discípulos. E os discípulos que ele encontra ali são os discípulos de João. E aí começa um bate-papo ali, e Paulo então conversa com eles e pergunta se eles tinham, se eles criam em Jesus e se eles tinham sido batizados. E aí aqueles homens dizem para Paulo: Paulo, olha só, nós conhecemos o batismo, mas conhecemos o batismo de João. E Paulo então explica para eles: ó, legal, vocês conhecem o batismo de João, João pregou arrependimento, batismo de arrependimento, e nós vamos continuar trabalhando a palavra de Deus, e vocês vão perceber algo especial. E naquele momento ali, daquele bate-papo, então, aqueles homens confessaram que criam em Jesus, que tinham Jesus como seu Salvador. Então, o texto diz que eles foram então batizados através da imposição de mãos de Paulo. Eles foram batizados com o Espírito Santo, com o Espírito Santo, e ali eles falaram em línguas, eles profetizaram para a glória de Deus. E quando nós pegamos aqui o versículo de número 8, continuando aí, Paulo então ele vai para a sinagoga e Paulo começa a pregar a palavra. Paulo começa a transmitir a palavra de Deus ali em Éfeso. Paulo começa a fazer, através da pregação da palavra de Deus, ali um rebuliço naquele contexto, no meio daquelas pessoas. Ele começa a pregar a palavra do Senhor. Eu quero aqui dar algumas definições para os irmãos sobre o que é um avivamento, para que os irmãos tenham uma ideia, e aí quando chegar lá o avivo, os irmãos já vão estar tendo aí uma ideia do que é isso. E com certeza vocês irão ouvir outras mensagens, outras exposições através com esse tema. Avivamento é uma obra extraordinária de Deus. Avivamento é a obra do Espírito Santo em que a carne perde na luta contra o Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 16 em diante. Avivamento é quando os membros da igreja tomam toda a armadura de Deus e vencem o diabo. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Avivamento refere à realidade da igreja revestida do poder do Espírito Santo de Deus. Capítulo 2 a 4 de Atos. Se você quiser ler em casa, faça isso, que com certeza você vai crescer para a glória de Deus. Avivamento diz respeito ao momento em que o povo de Deus se humilha. Nós cantamos aqui, não é isso? Se eu me humilhar, não foi isso que a gente cantou? É humilhação, e se você orar, se você buscar incessantemente ao Senhor e se arrepender dos seus caminhos. Crônicas. Avivamento ocorre quando uma igreja recupera seu primeiro amor e os sacrifícios provocados pelo amor não são pesados. Apocalipse capítulo 2, versículo de 4 a 5. Algumas definições do avivamento.
E se os irmãos perceberem, observarem, não é? Essas definições de avivamento têm tudo o que ver com a sua vida, no seu relacionamento com Deus. E o relacionamento de Deus para com você. Apesar que o relacionamento começa de Deus para nós. Relacionamento, convívio, dentro da pregação da palavra. Tanto que o capítulo 19 começa com o quê? Com relacionamento, com conversa na palavra. Paulo conversando com aqueles discípulos de João, e ali começaram o relacionamento na pregação da palavra. E dentro desse contexto, irmãos, eu quero destacar aqui algumas verdades com os irmãos nessa noite. E a primeira verdade que eu quero destacar aqui está justamente aí no versículo de número 8. Os irmãos, eles começam a ficar avivados através da pregação da palavra de Deus. E se você observar, está muito claro isso. Porque olha, assim Paulo entrou na sinagoga e durante 3 meses falava o quê? Abertamente da palavra de Deus naquela congregação, no meio daquele povo. E no meio daquele povo, alguns rejeitaram, outros não. E é assim, você começa a pregar a palavra, uns rejeitam e outros o quê? Recebem. Uns rejeitam e outros aceitam a palavra de Deus. E se tinha uma coisa que Paulo gostava de fazer, era justamente pregar a palavra do Senhor. Ele era um homem extremamente comprometido com a palavra do Senhor. Paulo acreditava que se existisse algo que avivasse a vida das pessoas, esse algo a mais, com certeza é a palavra do Senhor. Com certeza é o homem ou a mulher que se volta em oração para o Senhor. Porque não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Paulo tinha comprometimento com a palavra. Avivados pela palavra. Só há avivamento através da palavra de Deus. A gente precisa compreender isso, a gente precisa entender isso com muita clareza. Porque muitas das vezes nós ouvimos pessoas falarem sobre avivamento, mas quando nós vamos observar a vida, a sua vida não demonstra nada de avivado. E a gente precisa fazer essa comparação. Não julgamento, mas comparar. Se você vive uma vida de avivamento, uma vida avivada, uma vida de comprometimento com a palavra, uma vida de comprometimento com a oração, a sua vida precisa ser diferente de qualquer outra pessoa. A sua vida com certeza vai exalar o aroma o quê? Suave do Senhor para aquelas pessoas que estão à sua volta, que estão ao seu redor. Porque você está vivendo o quê? Esse avivamento. E vivendo esse avivamento para a glória de Deus. Porque nós cantamos aqui também. É tudo o quê? Para Ele. É tudo dEle. Para a glória dEle. Não nossa. É dEle. Do Senhor. Quando pregamos a palavra de Deus, coisas maravilhosas acontecem, irmãos. Quando a palavra de Deus é pregada, coisas maravilhosas acontecem. E não tem como a gente fugir disso não. Isso é uma realidade. Isso é um fato. Coisas maravilhosas acontecem. Uma segunda coisa, uma segunda verdade. Naquela explanação de Paulo, nesse trabalho de Paulo, houve vitória na luta contra os espíritos malignos. Versículo 12, olha aí na sua Bíblia. De tal forma que lenços e panos que haviam tocado nele eram levados aos doentes, e as doenças os deixavam, e os espíritos malignos, o que acontecia? Saíam daquelas pessoas. Paulo ele era tão cheio do Espírito Santo, que só o fato das pessoas tocarem nele, e nos objetos
Isso é fantástico. Que ele tocou, ou que ele, não é? Aí de alguma maneira teve em suas mãos. As pessoas que estavam doentes, quando pegavam nesses objetos, elas eram o quê? Curadas. Elas eram saradas. Elas eram libertas. Paulo vivia uma vida completa de avivamento diante do Senhor. Ele era um homem avivado na palavra de Deus. Ele acreditava nisso. Ele cria nisso. Obviamente que hoje talvez a gente vê em algumas situações, talvez alguns líderes que aproveitam um pouco desse contexto para benefício próprio. Mas o fato é que é verdadeiro, porque a Bíblia relata isso. De que eu sou um homem de Deus, você é uma mulher de Deus. E se nós estamos repletos do Espírito Santo, com certeza Deus pode nos usar para fazer na vida de outras pessoas maravilhas. Pessoas podem ser abençoadas através de você, pela misericórdia do Espírito Santo que habita em você. Isso acontecia com Paulo. Mas para isso, precisamos ter o quê? Uma vida realmente avivada. Uma vida avivada na palavra. Uma vida de comprometimento com a palavra. Uma vida de comprometimento com a oração. Isso é uma realidade. Você se lembra de repente qual foi o último dia, ou a última vez, que de repente alguém veio e deu um abraço em você, e essa pessoa, ao te abraçar, disse para você: meu irmão, minha irmã, eu não sei o que aconteceu não, mas rapaz, saiu um fogo de você, alguma coisa aí que me deu uma... eu até me arrepiei. Qual foi a última vez que você sentiu isso? A gente precisa pensar nessas coisas, irmãos. Sabe por quê? Porque quem mora dentro de nós? Quem mora dentro de nós? O Espírito Santo, cara. E quem é o Espírito Santo? É Deus? Não. É Deus ou não é? É. Está dentro de você. Então se ele mora dentro de você, ele é Deus? Algo especial vai fazer o quê? Vai sair de você. E você vai poder abençoar outras pessoas por confiar nesse Deus que habita em você. Paulo acreditava nisso. Paulo pregava isso. E aí, por onde o cara passava, ele jogava o lencinho. O cara estava lá, pegava o lencinho inteiro, saía andando normalmente. Você já parou para pensar nisso? Não é a Bíblia que está dizendo isso? Se a Bíblia está dizendo, é verdade ou não? É. Pode acontecer hoje ou não? Por que pode acontecer hoje? Ih, cheio de pergunta para vocês hoje, hein? Fabrício não faz isso não, né? Fabrício é mais tranquilo, não é? Cheio de pergunta para vocês. Pode acontecer ou não pode? E por que pode acontecer? O mesmo Deus que era lá, ele também é o quê? É cá, diria o mineiro. E continuará sendo lá, na eternidade. Ponto. É o mesmo Deus. Não é o Deus que ressuscitou? Ué, se ele achar interessante que alguém seja ressuscitado hoje, ele não pode fazer? Ou não? Claro que pode. Claro que pode. Ele é Deus. Vida com Deus, vida de avivamento, vida de comprometimento. E quando eu estou envolvido com a palavra de Deus, irmãos queridos, a vitória é certa contra o maligno, contra o diabo e seus demônios. E nós vimos aqui muito claro no texto. Vimos muito claro. Aqueles 7 homens, o que é que eles fizeram? Poxa, está vendo que Paulo está fazendo aquela coisa toda, né? Aquele rebuliço ali, o avivamento e tal. Poxa, eu vou tirar uma vantagem, é só falar o nome do Jesus que Paulo está pregando e ó, tranquilo, vamos entrar nessa festa aí.
e usou o nome de Jesus. Deu ruim. Deu ruim, porque não basta você usar o nome de Jesus, você precisa viver com Jesus. Essa é a diferença. O nome de Jesus em si tem poder? Claro que tem. Mas sabe o que Jesus quer? Ele quer compartilhar com você. Ele quer dar o privilégio de você ser o instrumento na mão dele. E aqueles homens não conheciam Jesus. E o interessante é que o demônio também, o quê? O que o demônio falou para eles? Jesus eu conheço. Paulão, eu sei quem é. E vocês? Quem são? Não sei nem quem é vocês, rapaz. O próprio espírito maligno disse para aqueles homens: olha, eu não sei quem é vocês. Estou pouco me lixando com vocês. Mas Jesus eu conheço. Paulo eu sei quem é. Esses aí é cheio da unção. Agora vocês não são. Obrigado, filho. Qual dos dois aqui? Não é água do batismo não, né? Não, pode beber? Eu já bebi água do batismo. Eu conto isso, o pessoal pensa que é brincadeira, mas não é não, tá, gente? Pregar na igreja presbiteriana. Lá em Vila Maria. E era dia de batismo, ninguém me falou. Eu na água. Tiago não chegou. Pastor, você bebeu água do batismo. Deixa quieto. Volta para cá. Fechando os parênteses aqui, tá? Irmãos, avivamento é isso, é vida com Deus. É vida com Deus. É você fazer diante de Deus, ou melhor, se colocar diante de Deus, e através dessa vida de avivamento que você tem com Deus, Deus vai usar você, e através de você grandes coisas irão acontecer, porque Jesus está com você e você está com Jesus. Há uma koinonia, uma comunhão, Deus com você, você com Deus. Vocês estão fechados, está junto. Paulo estava fechadinho com o Pai. Paulo estava fechadinho com Jesus, é fechamento. E quando vocês leem a palavra, vocês observam isso nas cartas de Paulo. Era um homem fechado com Jesus. Por isso que ele realizava grandes coisas. Não por ele, mas porque o Deus que habitava nele fazia com que as coisas acontecessem. Uma terceira verdade que nós podemos observar: a atitude de Paulo foi de um escravo diante de Deus. Versículo 19: servindo ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas e provações, as quais me sobrevieram pelas ciladas dos judeus. Nós cantamos aqui também sobre humildade. Cantamos ou não cantamos? Maravilha. Os tópicos aqui direitinho nas músicas aí. Coisa legal. E música tem que ser de adoração mesmo, irmãos. Porque isso faz a diferença. Eu quero perguntar a vocês aqui. Nós cantamos aqui Meu Grau de Unção. Quantos dos irmãos aqui conhece a compositora dessa música? Os irmãos sabem o nome dela? Quem compôs essa música? Sônia Hernandes, conhecida como a Bispa Sônia Hernandes em São Paulo, a esposa aí de Estevão Hernandes, de uma comunidade em São Paulo. Essa mulher é uma mulher de Deus, irmãos. Essa mulher é uma mulher cheia do Espírito, e é uma mulher que eu posso dizer assim com muita tranquilidade que é uma mulher avivadíssima. Sabe por quê, queridos? Esse casal tinha um filho de 36 anos, médico. Com 36 anos, esse menino era um dos melhores médicos na cidade, e uma das cidades de São Paulo, onde ele morava. E Deus achou por bem levar esse garoto, médico, formado, exercendo a função. Deus entendeu por bem de chamá-lo para a eternidade, para morar com ele. Foi um
desespero no bom sentido da palavra na vida da Sônia, da pastora Sônia e do seu esposo. O único filho, 36 anos, médico, e Deus recolhe para a eternidade. Imagina a vida dessa mulher. Imagina a vida desse homem, desse pastor, desse bispo. E nesse contexto ela escreve a letra dessa música. Os irmãos prestaram bem atenção na letra? A letra é alto astral ou não? É ou não é? Alto astral. Quando canta essa música, os ossinhos balançam e a vontade é de dançar. É ou não é? Já pararam para pensar nisso? Alguém que perde um filho, o único filho, e consegue compor uma música alto astral, de que leva você a dançar, glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Já parou para pensar nisso? Só alguém cheio do Espírito Santo, irmãos. Só alguém em 1000 graus de unção consegue fazer uma coisa dessa. Porque realmente você perder, no bom sentido da palavra, né? Que nós somos cristãos, nós não perdemos de maneira nenhuma a separação do seu filho e poder compor uma bela música dessa. Essa mulher vive uma vida avivada na palavra. Não tem outra explicação. Não tem. Se tiver, no final do culto você me explica, tá? Mas eu acredito que não tem outra explicação. Tem que ter uma vida avivada. E Paulo aqui nesse contexto vivia uma vida de humildade diante de Deus. E nós precisamos viver uma vida de humildade diante de Deus. E a vida de humildade diante de Deus faz com que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações. E nós assim temos então uma vida de avivamento diante do Senhor. E vida de humildade, irmãos, é vida de humilhação. E humilhação mesmo. E através da humilhação nós crescemos. Quanto mais humilhado você for, mais você cresce diante de Deus. Quanto mais humilhado você for, quanto mais humilde você for, mais vitória você conquista diante do Senhor. Parece estranho, mas é verdade. Vamos aqui pensar um pouquinho? Antes da eternidade, Jesus estava onde? Estava na glória, não estava? Antes de vir, estava na glória. E Deus disse então: meu filho, o negócio é o seguinte, nas minhas palavras, tá, irmãos? O negócio é o seguinte, filho, aquela galera lá embaixo, a situação deles é crítica, pecaram contra mim, contra nós, tá? Tá uma bagunça aquilo lá. A única maneira de acertar aquilo é mandando você lá para resolver essa situação. Só você pode, filhote. Então vai lá e resolve isso. E Deus faz o quê? Então envia Jesus. Gálatas capítulo 4, versículo 4. No tempo certo, no momento certo, na plenitude do tempo, Deus envia Jesus, nascido de mulher, sob a lei. Correto? O fato de Jesus sair da glória e descer aqui no meio desse, perdão da palavra, irmão, dessa cambada de pecador, foi um gesto de humilhação ou não foi? Foi ou não foi? Ele é o rei dos reis, o rei da glória. De repente Deus fala para ele: vai lá para o meio daquela cambada de pecador, aquela turma que só faz besteira. Olha a humilhação. E daqui a pouco as coisas vão acontecendo, e Jesus então, ele é levado o quê? À cruz. Por causa de mim, por causa de você. E naquele contexto, a morte de cruz era humilhação. Jesus morre na cruz. Depois de morto na cruz, Jesus então é o quê? Sepultado. Sepultamento é um momento de humilhação. Você está me acompanhando? Vocês estão me acompanhando? Ó. Para depois, ó. Aí, gostou aí do? A coreografia? Legal? Sentiu o negócio?
Isso é vida de avivamento, irmãos. Humilhação. Jesus foi humilhado o tempo todo. Jesus foi escorraçado pelos romanos, pelos judeus, pelos escribas, pelos fariseus, por mim, por você, por nós. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Glória! Aleluia, glória a Deus, ele ressuscitou. E aí, quando ele ressuscita, na realidade, ele foi ressurreto, porque ele mesmo se ressuscitou. E quando isso acontece, irmãos, que coisa maravilhosa! Ele nos trouxe a vida. E ele nos diz: olha, aquele que vive e crê em mim, ainda que esteja morto, o quê? O quê? O quê? O quê? Viverá. Viverá. Nós somos homens e mulheres que temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, porque um dia nós o recebemos como Salvador de nossas vidas. E esse Espírito Santo, ele está trabalhando dentro de nós. E ele quer que nós sejamos homens e mulheres comprometidos com a palavra dele, porque só através dessa palavra eu terei uma vida repleta, uma vida abundante, uma vida realmente avivada diante de Deus. Na palavra, é dessa maneira, não tem como ser diferente. Paulo viveu uma vida de humildade. Paulo tinha uma vida, atitude realmente de um escravo do Senhor. E essa humildade é um sentimento que leva as pessoas a reconhecer suas próprias limitações, modéstias, ausência de orgulho. Agir com humildade, reconhecer que você não é nada e o Senhor é tudo na sua vida. Isso é humildade. Você entender que você não é nada, nós não somos nada e o Senhor Jesus é tudo. E quando eu entendo que Jesus é tudo na minha vida, é porque a palavra me ensinou, eu compreendi. E eu tenho vida com Deus. Eu tenho vida de intimidade com Deus. Você tem vida de intimidade com Deus. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Nós precisamos ter vida de intimidade com Deus, igreja. E vida de intimidade com Deus é buscar a palavra, é gastar tempo orando diante do Senhor, falando com Ele. No bom sentido da palavra aqui, negociando com Ele, no bom sentido aqui, tá, irmãos? De dialogar com Ele, de conversar com Ele, de trocar ideias com Ele, nesse sentido. E aí nós buscamos intimidade, porque Deus, Ele é maravilhoso, queridos. Olha, quando nós pegamos a história, nós vamos lá em Gênesis, e a gente começa a viajar na palavra até chegar a Apocalipse, você vai perceber o seguinte: Deus olha para um camarada chamado Abraão, não é isso? E o que Deus faz? Abraão, vem cá, sai da tua parentela. Lá no Éden, quando Adão e Eva cometem o pecado contra Deus, o que acontece? Eles pecaram, Deus vem e o quê? E conversa com eles. E aí, o que aconteceu? Quando nós pegamos, irmãos, a história da Bíblia, nós vamos ver Deus buscando sempre um relacionamento com o homem. E uma coisa fantástica, que esse buscar de relacionamento sempre parte de Deus para conosco, que não somos merecedores de nada, a não ser do fogo eterno do inferno. Aí nós somos merecedores. Do inferno nós somos. Mas graças a Deus por Cristo Jesus,
que veio e nos tirou das trevas e o quê? E nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Você pode dar um glória a Deus aí? Oh, aleluia. Isso é fantástico, irmãos. Isso é avivamento, isso é vida de avivamento, isso é a palavra de Deus. Isso é o que eu preciso viver a cada dia, o que você precisa viver. Isso era o que Paulo vivia. Por isso que Paulo tinha uma vida de escravo diante de Deus. Escravo aqui no sentido de ser um homem obediente às ordens de Deus, obediente àquilo que Deus falava com ele, ele obedecia na íntegra. Será que nós temos obedecido na íntegra aquilo que Deus tem ordenado para nós, aquilo que Deus tem falado conosco, aquilo que Deus tem pedido para nós? Nós temos obedecido? Paulo era esse homem, comprometido com essa palavra, comprometido com as coisas que Deus transmitia para ele. E para a gente finalizar, lá no versículo 17, uma outra verdade aqui. Tudo isso acontecendo, e houve efeito de sentir o temor de Deus entre os judeus e os gentios. Quer dizer, essa outra verdade é que através da pregação da palavra de Deus, aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles judeus, aqueles gentios, eles entenderam a palavra e sentiram um grande temor do Senhor. E olha só o que diz o versículo 17: e esse episódio se tornou conhecido por todos que moravam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e todos se encheram de temor, e o nome do Senhor Jesus era o quê? Engrandecido, exaltado, glorificado. Era isso que aconteceu, foi isso que aconteceu, porque a palavra de Deus foi pregada, as pessoas receberam essa palavra, encheram-se do Espírito Santo, e agora temeram ao Senhor, e o nome do Senhor Jesus foi engrandecido para a glória de Deus. E não fica por aí só, irmãos. Se vocês forem perceber aí, o restante dos versículos, vamos perceber que aqueles homens e mulheres engrandeceram o nome de Deus, o temor aconteceu, e aqueles homens e aquelas mulheres, sabe o que eles fizeram? Eles reconheceram que eram o quê? Pecadores, e começaram em público a falar das suas mazelas, dos seus pecados, se humilhando diante de Deus e pedindo perdão ao Senhor. Isso é ter uma vida avivada. Avivamento na palavra. A gente precisa confessar os nossos pecados, nos derramarmos diante do Senhor e falar com o Senhor: Senhor, eu pequei contra o céu e perante o Senhor. Lembra do filho pródigo? E falar com Deus: Senhor, eu já não sou digno mais de ser teu servo, não. Se o senhor quiser me botar na casinha do cachorro, pode colocar, que eu mereço a casinha do cachorro. Com o seu coração aberto. Aí Deus vai olhar para você e vai falar: não, que isso, casinha do cachorro? Estou vendo que seu coração é sincero. Não, é comigo aqui. É assim ou não é? É assim que Deus faz. É assim que o Pai faz. Vem cá, comigo. Mas eu preciso, você precisa, nós precisamos viver uma vida avivada diante do Senhor, de comprometimento com a palavra, de comprometimento com a oração, irmãos. Nós estamos vivendo num tempo difícil, complicado. Um tempo que, olha, ninguém, queridos, ninguém, alguém já disse isso, ninguém vai poder, depois que surgiu a tecnologia, então, a internet, agora que nós estamos no sal mesmo, ninguém vai poder, Yuri, chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não tive tempo para ler a Bíblia, não tive tempo para orar. Vai dar para falar isso para pai? Para o papai? Vai dar, gente? Depois da internet? Antes até de repente, né? Mas agora não dá não. Depois da internet não tem como, é? Como é que você vai falar que você não teve tempo?
E de repente você gasta aí por dia aí, só no WhatsApp aí 2 horas. Mais 3 no Facebook. Mais meia hora no Instagram. Ó, tantas opções. E aí, eu não tenho tempo? E se nós não nos comprometemos com a palavra, aí realmente não tem como vivermos uma vida que agrada quem? Que agrada o Senhor. Não tem como nós vivermos uma vida avivada diante do Senhor. E aí, a minha oração não vai ter sentido. A minha palavra para o meu amigo que precisa de uma palavra de conforto não vai ter sentido para ele. Porque eu estou vazio. O meu tanque está vazio. Eu não tenho nada para oferecer. Por isso nós precisamos nos revestir da couraça, da armadura, do capacete. Lembra? Uma das definições do enchimento do Espírito? Em Éfeso capítulo 6 é isso. Nos enchermos da armadura de Deus, irmãos. Nos enchermos da palavra, da oração. E aí, queridos, a igreja vai avançar para a glória de Deus. Vocês terão aqui o pastor Fabrício aqui, fogo nos olhos, fogo puro. E o negócio vai acontecer. E a patroa junto com ele ali só... Ó, tá tocando teclado pra caramba, hein? Ah, mulher. É isso, gente. O Espírito Santo dentro de nós faz isso. E ele está gritando com gemidos o quê? Inexprimíveis, cara. Quer ter uma vida avivada, irmãos? Comprometam-se com a palavra. Preguem a palavra. Estudem a palavra. Gastem tempo com a palavra, com oração. Aí você vai ver a coisa acontecer. Fora isso, você não vai ver nada acontecer, a não ser na vida do outro. Mas na sua, ó. E é legal, irmãos, a gente glorificar a Deus porque Deus fez algo na vida de alguém. Não é legal? Glória a Deus. Mas vou dar uma dica para você. Vou dar uma dica para você. Qual foi a última vez que você glorificou a Deus por Deus ter feito alguma coisa especial na sua vida? Vai para casa e pensa nisso. Pensar que Deus tem feito coisas especiais para a gente todos os dias, né? Todos os dias Deus faz. Só o fato de estarmos aqui vivos é um deles, né? Mas tem algumas coisinhas a mais que Deus pode fazer. Pode ou não pode? Pode. E Ele quer fazer. Agora você também precisa querer que Ele faça, né? Ele quer dar o presente, você também tem que querer receber esse presente, né? E esse presente você vai receber comprometido com a palavra, comprometido com a oração, meu querido e minha querida. Deus abençoe você nessa noite. A nossa oração é que você tenha uma vida avivada diante do Senhor, na palavra. Comprometimento com a palavra. E isso vai fazer toda a diferença na sua vida, irmãos. Toda a diferença. E eu posso dizer, por experiência própria, irmãos. Foram muitas noites no hospital com dores que nem a morfina resolvia. 5 miligramas, 8 miligramas. Não dava para chegar na 9, porque a 9 provoca a parada cardíaca. Muitas dores, muito choro. E olha, só a palavra de Deus pode confortar você nessa hora, tá? Mais nada. Só o Espírito Santo, irmãos. A esposa está junto, não vai resolver. O filho está junto, não vai resolver. É só o Espírito Santo de Deus. Nessa hora, olha, é aqui, ó. É essa palavra que enche você. Por isso que certa vez Jeremias disse, olha, eu quero trazer a memória, lá em Lamentações capítulo 3. Os irmãos lembram disso? Eu quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Para Jeremias falar isso, irmãos, estudem Jeremias. Os irmãos vão ver a história que aquele camarada passou. Como foi a vida de pregação da palavra daquele cara. Aquele camarada sofreu o tempo todo por pregar a palavra de Deus.
Mas lá em Lamentações ele disse: olha, eu quero trazer à memória tudo aquilo que me traz esperança. Que mesmo em meio a todo o caos, em toda a aflição que ele passou, ele lembrou de tudo aquilo que Deus fez para os seus antepassados. E o que Deus continuava fazendo na vida dele. E ele glorificava a Deus por isso. Glorifique a Deus em qualquer situação, independente do problema. Glorifique a Deus. Isso é vida de avivamento, para a glória de Deus. E Deus abençoe você. Fabrício, muito grato, meu irmão, amigo. Fabrício realmente é amigo aqui do peito. E ele disse uma coisa muito, muito interessante. São muitos pastores e nós temos colegas, temos amigos, né? Eu posso dizer que Fabrício é amigo. Alguns são colegas, outros são realmente amigos. Aqueles que estão sempre juntos. Tenho certeza que o Yuri também tem aquele pastor que ele pode dizer assim: é meu amigo. Aí. Nem quis puxar sardinha para ele, que ia pegar mal, né, pô? Puxar sardinha pro Fabrício, pô. Pegar mal, né, então. Mas é assim. É isso, amigos. Sejam amigos também uns dos outros irmãos. E a Bíblia o tempo todo diz pra gente, né? Que nós devemos o quê? Amar uns aos outros. E o fato de amar uns aos outros é sermos amigos. É cuidarmos uns dos outros. É isso que Jesus quer de nós. É isso que Jesus quer de você. E você fazendo isso, você o glorifica. Lembra, Jesus disse para os discípulos: olha, se vocês fizerem isso e fazendo isso, as pessoas vão olhar, vão achar lindo, vai gostar que vocês estão demonstrando que amam uns aos outros e vão fazer o quê? Irão o quê? Glorificar o meu Pai que está no céu, pelo fato de vocês serem amigos e amarem uns aos outros. Deus abençoe essa igreja maravilhosa. Obrigado pelo carinho também, tá, minha irmã? Valeu. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Preocupado. Amém, meus irmãos. É muito bom poder ouvir o pastor Marcão. Pessoal, quando eu tive o Covid, né? E você sai do hospital, muita gente me ligou não, Marcão, mas o Marcão foi um que ligou, não é? E eu estava pensando, falei isso com a Alice, né? Eu estava pensando no pastor Marcão, estava com meu pai lá na Associação dos Aposentados, e eu comentei, falei assim: eu preciso ligar para o pastor Marcão ver como que ele está, porque eu tinha informação de que ele estava sem o telefone, né? E aí ele você mandou uma mensagem, né? E eu falei: olha, pensando nele, ele mandou uma mensagem. Eu fui o único que mandei a mensagem. Que eu consegui, porque os outros eu não conseguia. Amém. Mandava por mim. Graças a Deus. Eu mandei pessoalmente. E eu agradeço a Deus, meus irmãos, porque a medicina ela é maravilhosa, né? O seu Ronaldo está aí. Faz assim, seu Ronaldo. Paciente da doutora Juliana também, não é? Também, né? Já recuperado, né? Agora estou com o doutor Adson, parceiro dela. Vizinho dele. Vizinho? Vizinho dele lá. E é muito ruim você receber a notícia, né, do câncer. Eu estou encerrando, pessoal. Mas eu só quero fazer uma observação. O pastor Marcos estava falando aqui, recebeu 40 dias, né? Que ela falou? 30 dias de vida. Imagina você receber essa notícia, né? Você tem 30 dias de vida. Só passa por uma coisa dessa, meus irmãos, e vence quem realmente está cheio da unção do Senhor. Quando ele estava falando, eu estava lembrando. A gente tem uma história na doutrina médica, no direito médico, de um homem que foi diagnosticado com 2 meses de vida, com câncer. E passou os 2 meses, ele não faleceu. Passou 1 ano, ele não faleceu. Passou 2 anos, ele não faleceu. Ele mudou da cidade dele. Ele viveu 10 anos em outra cidade. Ele voltou para a cidade dele, o médico tinha morrido. Sabe como que esse camarada morreu? Ele bateu de carro e morreu. Ele não morreu de câncer. Por quê, meus irmãos? Porque enquanto nós temos o propósito de Deus sobre a nossa vida continua. E eu creio de coração que o propósito de Deus para a sua vida, ele continua. Deus ainda tem muita coisa para fazer através do pastor. Amém, meus irmãos? Amém? Em nome de Jesus. Chamar a Lili aqui, a gente vai encerrar com louvor. Meus irmãos, que Deus esteja abençoando grandemente a todos. Estou feliz demais mesmo, Marcão, receber você aqui. Que Deus abençoe muito,
em nome de Jesus. Irmãos, vamos ficar de pé, que a gente vai ganhando tempo, nós já estamos encerrando. Assim.
Obrigada, Senhor, por esta noite, pela Tua palavra, pela presença do Espírito Santo aqui no nosso meio. Leva-nos em paz, debaixo da Tua mão, debaixo da Tua proteção. Nos concede, Deus, uma semana abençoada, no nome de Jesus. Amém, amém. Vá em paz, em nome de Jesus.